Você sabe o que é reg? Não? Chega mais que eu te explico. Nesse vídeo aqui, você vai montar um sistema de reg do zero usando somente o Python. Sem framework, sem LangChain, você vai entender exatamente o que acontece por debaixo dos panos. O reg ele resolve um problema direto. Você tem um modelo que não sabe nada sobre os seus dados, nada do seu negócio. Ele foi treinado com dados públicos da internet e não conhece, não tem a base de conhecimento da sua empresa, os seus documentos internos. O reg ele conecta exatamente essas duas coisas. A busca pelos seus conhecimentos, pelos seus documentos e a geração de uma melhor resposta utilizando o modelo. A arquitetura tem três partes: busca, prompt e LLM. E eu vou mostrar cada um e no final ainda mostro como a gente consegue persistir essa informação no Elasticsearch rodando no Docker. Então, vem comigo. Legal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar todo o nosso projeto. Antes de escrever qualquer linha de código, a gente vai ter que primeiro criar as nossas chaves de API para poder estar utilizando os nossos modelos. E nós temos algumas possibilidades. Você pode utilizar o modelo que você já utiliza no dia a dia, pode ser a OpenAI, Gemini, Claude, ou se você quiser seguir esse passo a passo com um modelo gratuito, a gente pode estar utilizando o Grok. Eu vou mostrar os três aqui e você utiliza aquele que seja melhor para você. A Anthropic, então eu já tenho aqui as minhas chaves da API dentro da Anthropic, mas se eu quiser criar uma, eu posso vir aqui e clicar em obter chave da API, vou dar um nome para ela, clicar em criar a chave, ele vai gerar a chave para mim, a gente copia a chave porque depois ele não vai aparecer novamente e guarda. Essa é uma possibilidade. Se você trabalha com a OpenAI, você também tem aqui a possibilidade de entrar na plataforma.openai.com e você vai pegar a chave da API também. Você clica aqui em Create New API, coloca aqui um nome para ela, pode ser reg test do nosso projeto, e clica aqui no projeto, vamos dizer o default, e Create Secret Key. Ele vai gerar a chave para você, você copia a chave e guarda ela também. Agora, se você quiser acompanhar esse projeto aqui utilizando uma plataforma free, nós temos aqui o Grok. E o Grok, você pode também criar uma chave de API dentro aqui do console.grok, o grok com q.com/keys, e ele vai te redirecionar aonde você consegue estar criando a sua API. Clica aqui, coloca um nome para ela, reg, por exemplo, sem expiração, ou se você quiser 7 dias, 30 dias para depois essa chave expirar, clique em Submit, ele também vai gerar a chave, você copia essa chave e guarda. Essa chave é importante não ser mostrada porque ela é como se fosse uma senha. Então você tem essas três possibilidades. Eu vou estar utilizando aqui o Claude, mas você pode utilizar aquela que você quiser. E agora a gente vai começar a configurar o nosso projeto. Eu vou estar utilizando o PyCharm. Aliás, aqui nas descrições eu fiz uma parceria com a JetBrains, que é a criadora do PyCharm, e você tem 25% de desconto para adquirir o PyCharm. O link do cupom está aqui nas descrições. Muito bem, dentro do PyCharm, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora eu vou criar um novo projeto. Vou chamar ele de projeto reg. Para o meu interpretador Python, eu vou estar utilizando o UV. A versão vai ser a default e o caminho vai ser esse aqui. Vou dar o comando create e ele vai gerar o projeto aqui para mim. Beleza, acabou de gerar aqui o meu projeto. Vou fechar aqui, está só analisando, ele vai fazer alguns updates. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai configurar algumas coisas que a gente vai estar precisando. Por exemplo, nós vamos estar configurando algumas dependências. Então eu vou adicionar aqui a OpenAI, o Python, .env para a gente poder fazer a carga, carregar as informações lá do nosso arquivo de environment, que eu já vou mostrar para vocês, e mais algumas coisinhas. Então vamos lá, primeira coisa de tudo aqui, vou estar gerando aqui a instalação das minhas dependências. Vou vir aqui no terminal, aumentar um pouquinho para vocês verem, e aí eu vou dar o comando UV. Mas primeiro eu quero testar se o UV realmente ele está instalado aqui na minha máquina. Como é que você faz isso? Você vem aqui e dá o comando with UV. E ele mostra onde está o UV ponto aqui na local bin. Beleza, então já está instalado, eu consigo utilizar
tranquilamente o comando que eu quero. O comando agora, o que eu vou fazer? Eu vou instalar as dependências. Vai ser uv add, e aí nesse caso vai ser o python.env para carregar as minhas variáveis de ambiente. Eu também quero o min_search, que a gente já vai ver como fazer buscas através dele. O elasticsearch, que a gente também vai utilizar aqui, elasticsearch. E eu quero também a Anthropic, uma vez que eu vou estar utilizando as chaves da Anthropic. Se você estiver utilizando a chave do Grok, você pode instalar com o comando Grok. Apenas isso, tá? Ok, executo. Beleza, todo mundo já está instalado. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou dar a cópia, vou fazer a cópia da minha chave aqui para dentro do meu sistema. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um arquivo chamado env. Vou vir aqui dentro do meu projeto, vou fazer aqui um arquivinho. Arquivinho vai se chamar .env de environment. Abrir ele. E agora a gente vai colocar aqui a nossa chave da Anthropic. Vou estar chamando ela com uma variável chamada Anthropic key igual. E aqui agora eu vou copiar a chave da Anthropic. Ok? Vou vir aqui, copio e colo. Se você estiver utilizando, por exemplo, a OpenAI, você pode colocar aqui a OpenAI key e colar aqui a chave da OpenAI. Não precisa colocar nenhum tipo de aspas, nada daquilo. Simplesmente copiou a chave do jeito que estava, cola aqui. Ou você pode também utilizar a sua chave da Grok. Você pode vir aqui, ó, coloca aqui Grok API key igual e você cola a chave aqui. No meu caso, como eu falei, vou estar utilizando a da Anthropic. Vou colar ela aqui e a gente já vai ter a minha chave totalmente pronta. Ok, já tenho o meu .env preparado e agora a gente já tem quase tudo que a gente precisa para começar o nosso projeto. Já temos aqui a env, já temos aqui o project.tonly, que é a configuração já prontinha, né, do nosso projeto aqui. Muito que bem. Deixa eu só jogar essa env aqui para dentro do reg para ele entender que eu quero colocar ele como uma variável de ambiente aqui. Perfeito. E agora a gente vai começar a utilizar o nosso notebook. Então eu consigo criar um notebook aqui dentro do PyCharm. Vou vir aqui, New Jupyter Notebook, vou chamar ele de reg também, executo e está pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai testar para ver se a chamada da nossa variável de ambiente para o Cloud Code está funcionando. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, vou importar tudo que eu preciso importar. Então, veja que eu estou utilizando a Anthropic. Então, from Anthropic, importo Anthropic. O OS, se a gente for utilizar, nesse caso aqui, eu nem vou precisar desse getEnv aqui, porque a API aqui já está aqui dentro do nosso .env. Então, é só chamar exatamente a parte do Anthropic. Então, realmente, acho que eu não vou precisar disso aqui, não. Executo. Chamou, ok, não deu erro, quer dizer que ele agora consegue pegar o quê? A nossa chave da API, que está lá no .env, fazer a chamada lá dentro da Anthropic e tudo está funcionando. Se você estiver utilizando, por exemplo, o Grok, vai ser bem parecido com esse aqui. Como é que você vai fazer nesse caso? Nesse caso, você vai fazer assim, ó. Vou deixar aqui o código para vocês verificarem. Vai ser o Grok. E você vai dar o mesmo .env, né? Vai importar o mesmo .env para carregar. Vai importar o Grok e você carrega o .env e chama no client o Grok em vez da Anthropic, ok? Vou abrir um novo código aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? Agora eu quero criar uma função que vai chamar o meu modelo. Então a minha função vai se chamar LLM e eu vou fazer assim. Def LLM, fazendo um prompt, então eu vou receber uma entrada e vai me dar um response. Client.message.create, vou estar utilizando nesse exemplo aqui o modelo do Haiku, quantidade de tokens 1000 tokens de entrada, e a message vai ser a role user, então vai ser como se fosse um usuário falando com o próprio modelo, e vai receber o conteúdo lá do nosso prompt. E vai retornar o quê? Vai retornar um texto, que vai ser a resposta do modelo. Executo, pronto, acabei de gerar a minha função. Ah, Fabrício, se fosse para o Grok? Se fosse para o Grok, você iria utilizar assim, ó. Grok, deixa eu botar aqui. Grok model.
chama também igual com LLM, prompt, só que a diferença vai ser o response, você utilizaria client.chat completion create, e aqui o modelo, nesse caso, você utiliza o Llama 3.1. A message é igual, a role é o user e o conteúdo vai ser o prompt. A resposta é um pouco diferente, aqui vai ser response.choice, message.content, e ele vai te retornar a resposta baseada na pergunta do nosso usuário, ok? Legal, e agora? Agora eu vou gerar uma pergunta aqui, que vai ser a seguinte: question igual, e eu vou falar assim, o que é alucinação em um modelo de linguagem, por exemplo, tá? Deixa eu fechar aqui, pronto. O que é alucinação em um modelo de linguagem? E aí, o que o nosso modelo vai responder? Vai ser o seguinte, eu vou dar um print aqui e vou chamar o meu modelo LLM, passando, óbvio, a minha pergunta, tá? Executo. Vai bater lá na API e ele vai retornar a informação aqui para mim. Esperar um pouquinho. Legal, ele me respondeu que a alucinação é quando o modelo de IA gera informações que parecem plausíveis, mas são totalmente falsas ou fabricadas, tá? E aí você pode baixar aqui que ele vai te dar um monte de outras explicações. Ok, essa resposta, como é de um modelo, né? O modelo nesse caso é do modelo do Claude, ela pode ser um tanto quanto genérica. Por que eu falo isso? Porque nós estamos falando sobre RAG. E a ideia do RAG é ele entender o seu contexto, entender informações da sua empresa e te dar a resposta mais coerente. Supondo que aqui seria uma resposta mais genérica, como é que a gente utilizaria o RAG aqui para ele me dar a informação exatamente como eu espero? Da seguinte maneira, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar um pequeno contexto para ele, e aí, baseado nesse contexto, ou seja, o que eu espero que ele me responda, ele vai me responder. Como? Vamos ver aqui agora. Então, seria assim. Eu passo um contexto. Aqui eu tenho a minha seção, que seria conceitos fundamentais, e a gente já vai entender isso aqui. Por quê? Porque eu vou estar utilizando como base, como origem do meu RAG, um arquivo .json que eu já vou mostrar para vocês. Então ele está me dando aqui a pergunta, o que é alucinação, e a resposta que eu espero no contexto seria isso aqui. E esse aqui seria o prompt. Responda a pergunta com base no contexto, se não souber, diga não sei. Esse prompt é o quê? É uma regra, a gente chama de guardrails, que a gente dá ali para o nosso modelo para ele seguir. É uma diretiva de como ele tem que responder. A pergunta vai receber a question, o contexto vai receber um contexto e a gente chama novamente o nosso modelinho aqui na função LLM. Executa e pronto. Agora, de acordo com o contexto, a alucinação é o quê? Quando o modelo gera uma resposta convincente, mas incorreta ou inventada. Perfeito. Então agora eu disse para ele como ele deveria responder baseado ali no nosso contexto. Só que aqui eu coloquei o contexto aonde? No próprio prompt. Eu injetei o meu contexto. No RAG a gente não faz isso. A gente vai guardar informações em um determinado local. Ele vai ir lá, fazer a busca das informações, vai trazer as informações que são mais coerentes e depois, com essas informações, ele vai passar no modelo e vai dar a resposta para o usuário. A ideia é que ele dê a melhor resposta para o usuário baseado no que o modelo conhece, porém com aquilo que a gente tem dentro do nosso RAG também, tá? Então, legal. O que a gente vai fazer aqui agora? Agora eu vou mostrar para vocês qual vai ser a minha base de dados que eu vou estar utilizando dentro do meu RAG. Eu criei aqui um arquivo JSON, esse aqui, ó, engenharia de dados.json. E como vocês podem ver, o que ele tem? Ele tem um ID, ele tem um domínio, o domínio é engenharia de IA, e aliás, esse aqui é um novo treinamento que eu vou estar fazendo, né? Já estou preparando ele, já vou estar lançando aqui pela Codific daqui a pouquinho. Quem quiser, vou deixar aqui um link nas descrições com o formulário. Quem quiser se inscrever, vai receber, vai fazer parte da primeira turma. Fica ligado. E aí, dentro desse domínio, você vai ter as seções como conceitos fundamentais, dados e preparação, embedded e recuperação, as perguntas relativas a cada uma das seções, as suas respostas. Então, esse aqui vai ser o quê? A minha origem. O que eu vou utilizar dentro do meu RAG.
Para vocês darem uma olhadinha, a informação é essa aqui, ó. Pegando somente a primeira linha, tá aqui. ID, domain, section, question, answer, né? Então, o ID, o domínio, engenharia de A, a seção, conceitos, a pergunta, a resposta, tag, o source, que é o que? Treinamento interno, e quando foi gerado a nossa informação. Para mim, o que é mais importante nesse caso aqui vão ser o que? Os 3 campos de question, section e answer. E também eu vou estar utilizando o domínio para fazer uma filtragem, como se fosse uma cláusula where dentro do nosso SQL. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai carregar esse arquivo e eu vou colocar esse arquivo dentro de uma lista aqui na memória. Então vou abrir um novo código aqui, vou fazer isso aqui, ó. Vou importar o JSON, que é o arquivo, vou chamar aqui a funçãozinha de load documents, vou passar o caminho engenharia de dados.json. Nesse caso, como ele já está dentro do meu diretório, eu não preciso passar um path completo, só o nome do meu arquivo JSON. E ele vai fazer o quê? Vai abrir o meu arquivo JSON, vai percorrer linha a linha e vai fazer os appendices de cada uma linha dentro do meu documents aqui. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai só trazer as informações aqui para mim. Então, carrego, pronto. Tá aqui, ó. Carreguei 100 documentos. E cada documento contém uma linha do meu arquivo JSON. É assim que a gente trabalha quando começa a preparar os dados para o RAG. E agora? Agora a gente vai começar a fazer o quê? Vai fazer a busca utilizando uma biblioteca muito interessante chamada MinSearch. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou importar o MinSearch, então from MinSearch import index. Porque a gente vai gerar um index dessas informações. Como? Vou fazer assim, ó, index é igual a index e ele vai estar recebendo, primeiro, text fields. Quais são os textos que eu vou receber aqui? Quais são os campos, na verdade, que eu quero receber aqui? Eu quero receber 3 campos principais, como eu falei. Question, section e answer. E qual vai ser o meu filtrozinho, né? O meu campo de palavra-chave? Então vai ser keyword fields, vai receber o quê? Tags. Não, nesse caso, eu quero receber domain. Então ele vai receber aqui domain. E agora eu vou fazer o fit, index.fit de quem? De documents. E o que esse fit faz? Executo aqui, pronto. O que esse fit faz? Ele vai fazer o seguinte, ele vai utilizar o meu text field, que são meus campos ali de busca, e ele vai processar cada documento em 3 etapas. A primeira delas é uma etapa que a gente chama de tokenização. Tokenização é o quê? Você quebrar o seu texto, né, em unidades menores. Na prática, você transforma ali a sua string em uma lista de palavras. É como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu colocar ele no Markdown. Ele vai fazer isso aqui, ele vai pegar aqui a string, né, a frase, o modelo gera uma resposta convincente e vai quebrar isso aqui numa lista de palavras. Então pensa no token como se fosse cada uma das palavrinhas. E o que a gente vai fazer aqui agora? A segunda parte dentro do fit, que é o quê? Indexação. O que ele faz nessa indexação? Ele vai construir uma matriz numérica. Cada documento meu vai virar um vetor de números utilizando um algoritmo. O nome desse algoritmo é TF-IDF. E aí ele vai ficar assim, ó. Assim. Então você tem aqui o modelo, alucinação... Não, esse aqui não ficou bom. Deixa eu botar aqui no code que talvez fique melhor. Assim, fica melhor. Então nós temos a palavra modelo, alucinação, resposta, convincente. E para cada um dos documentos, ele vai dar o quê? Um valor. Ele vai aparecer um valorzinho numérico e vai montar essa matriz aqui para mim, para o documento 1, para o 2 e para todos os documentos que eu tiver. Etapa 3, a gente vai ter o quê? Uma busca por similaridade. E essa busca é o quê? É uma query em cima do nosso vetor. O MinSearch ele vai calcular a similaridade, né, entre o vetor e a query que o usuário está fazendo para cada um dos documentos. E ele vai fazer isso aqui, ó. Ele tokenizou, gera o vetor e depois ele vai comparar cada um dos documentos para buscar o quê? A parte mais relevante. Só importante aqui, a gente explicar, é o seguinte, que isso aqui não é uma busca semântica. Tá? Se o usuário digitar uma determinada palavra, uma determinada string
Por exemplo, fábrica de ilusões. Semanticamente, você pode entender isso como se fosse o quê? Alucinação. Só que ele não vai entender isso, ele não vai conectar. São palavras diferentes. Então, ele não entende a palavra em si, a semântica. Ele só entende o quê? Frequência, nesse caso aqui. Busca semântica, a gente usa uma outra parte do código, na verdade, a gente usa uma outra técnica, que é a técnica de embedding. E o que é isso? Vetores de alta dimensão, que capturam o significado da frase. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai fazer a busca. Então, eu vou criar aqui o meu resultado em cima do index.search. E aí eu vou buscar o quê? Imagina que eu passei essa palavra aqui toda, nessa stringona, que é, na verdade, a minha pergunta, a minha question. E ele vai fazer o quê? Vai fazer o boost, dict, filter e result. Boost, ele vai trazer aqui os pesos a respeito da questão e a seção vai ter um peso um pouco menor. O domínio, nesse caso, como eu falei, seria como eu estivesse utilizando uma cláusula where. Eu quero filtrar apenas por engenharia de IA. No nosso caso, só existe ela, mas se existisse mais uma, ela filtraria apenas por essa. E aqui eu vou trazer a quantidade de resultados. 5 documentos. Eu quero trazer os 5 documentos mais relevantes. Então, se eu executar esse results, ele vai me trazer aqui o quê? Os 5 documentos mais relevantes. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai encapsular essa busca aqui dentro de uma função. E vou chamar essa função de quê? Vou chamar essa função de search. Então deixa eu colocar aqui o nosso código. Está aqui a minha funçãozinha nova. E o que a gente está fazendo? Criei a função chamada search. Ele recebe a question. Ele recebe o domínio para filtrar, no nosso caso é o engenharia de IA. E vou utilizar exatamente o index.search para buscar os documentos mais relevantes, no meu caso, baseado na minha questão. Legal. E agora? Agora você vai dar algumas instruções para o seu sistema, tá? Que instruções seriam essas? Regras que a sua LLM vai ter que seguir na hora de responder essas informações. Então vou colocar aqui, e vou dizer para ele, essas são as suas instructions. Você é um assistente de engenharia de IA. Responda perguntas com base no contexto fornecido. Se a resposta não tiver no contexto, responda não sei. E agora? Agora eu posso construir o nosso contexto. Eu vou gerar uma função aqui chamada de buildContext. E ele vai trazer o resultado das buscas lá do nosso vetorzinho do reg. Vai colocar essas informações aqui numa lista chamada lines. E vai pegar a section, vai pegar a question, vai pegar a answer e vai colocar tudo isso dentro dessa lista. Por quê? Porque depois essa lista vai ser colocada também dentro do modelo. E aí você vai ter os documentos que a gente vai estar retornando que são muito relevantes para a resposta do usuário. Passa isso dentro do modelo, melhora ainda mais a resposta e você vai dar uma resposta muito melhor para o seu usuário utilizando o reg. Ok? Criei a função buildContext e agora eu vou gerar aqui o meu prompt. E repare o seguinte, quando eu criar esse meu prompt aqui, o question é recebida como parâmetro, a gente não repete ela. Então eu vou copiar e agora veja o que nós temos aqui. Nós temos aqui o nosso User Prompt Template, que é o template, né, para mostrar para o usuário com a pergunta, o contexto, e aí eu crio aqui uma função para criar exatamente o meu prompt. Vou chamar ela de buildPrompt com a questão e o resultado da busca lá do meu reg, dos vetores, os documentos. Então o que ele vai receber? A question como um parâmetro e aí você vai fazer o quê? A pergunta passada uma única vez. Então você tem aqui agora todo o seu prompt sendo montado baseado no contexto e na pergunta do usuário. Acabei de gerar minha função buildPrompt aqui. E agora? Agora a gente pode testar. O que eu vou fazer? Vou pegar de novo aquela pergunta lá do nosso usuário e vou colocar aqui como uma questão, uma question. Vou fazer o search result. Vou chamar minha funçãozinha de busca lá dos documentos, lá do meu reg. Vou montar o meu prompt e depois eu vou imprimir esse cara aqui. Opa, deu um erro, deixa eu ver aqui.
Name search is not defined. Ué, mas eu criei a minha função search. Deixa eu ver aqui, cadê a minha funçãozinha de search? Instruction, gerei, aqui também gerei. Não, esqueci de gerar o nosso search. Então, peraí, deixa eu gerar aqui, ok, gerei a minha função. Agora vamos executar novamente. Pronto. E agora você tem um prompt montado com a pergunta o que é alucinação, o contexto, que é o quê? Exatamente o que tinha lá dentro do nosso reg. Essa é a seção de segurança e ética. Temos a seção de reg também, que fala um pouco sobre a parte de alucinação. Temos também os conceitos fundamentais. Lembra que eu falei que eu queria que ele retornasse 5 documentos? Então, ele retornou 5 perguntas e respostas aqui, baseada lá no meu reg. E agora o que eu vou fazer? Eu vou recriar a minha funçãozinha de LLM para chamar o meu modelo. Só que agora eu vou fazer o quê? De forma diferente, como nós fizemos lá no início. Aqui a gente vai ter toda a parte da instrução, dos prompts, de como o modelo tem que se comportar. Então vou vir aqui, crio um novo código, executo. Está aqui, ó, LLM, instructions, user prompt, o meu modelo, que é o Haiku, vai responder o quê? Client.messageCreate, o modelo, a quantidade de tokens, vai passar as instructions para o system e você tem o que? Message. O message é igual, role igual usuário, content, user prompt. Criei novamente a minha funçãozinha de LLM e agora eu vou fazer a minha última função, que é a função chamada de reg, aonde eu vou estar chamando exatamente quem? A minha LLM. Na verdade, eu vou pegar primeiro os resultados lá da minha busca dos documentos. Depois eu gero aqui o meu prompt, todo bonitinho, e vou retornar o quê? As instruções e o prompt passando na minha LLM. Gero essa nova função chamada reg, e agora a gente pode simplesmente testar uma questão nova aqui. Eu posso vir aqui em Code, vou colocar essa questão chamada, na verdade chamada não, eu vou colocar a questão chamando a minha funçãozinha de reg, e a questão é, qual a diferença entre modelo e sistema de IA? E o que ele vai fazer? Ele, em vez de me dar uma resposta genérica baseada no conhecimento do modelo da Anthropic, nós vamos buscar as informações lá no meu arquivo JSON, vai retornar os 5 documentos mais relevantes, vou montar a estrutura, gerar o prompt, gerar as instruções, contexto e passar isso tudo para o LLM. Aí sim, com toda essa informação, ele vai conseguir me dar uma melhor resposta. E principalmente baseada nos meus conhecimentos que estão guardados dentro do arquivo JSON. Então, se eu rodar essa célula aqui, tá aqui. A diferença entre modelo e sistema é: sistema de IA inclui dados, infraestrutura, regras, monitoramento e integração. Modelo, ele vai gerar previsões. Em resumo, o modelo é um componente focado em fazer previsões, enquanto o sistema é muito mais abrangente. E isso tudo estava onde? Dentro do conhecimento, lá dentro do meu reg, do meu arquivo JSON, e a IA, né, o nosso modelo, a Anthropic, também fez um ajuste baseado naquilo que a gente está trazendo aqui para ela. Isso é como a gente gera o reg, manualmente, sem nenhum tipo de biblioteca nos ajudando. Agora, você pode fazer o seguinte, isso aqui vai ficar guardado em memória, lembra? A gente está utilizando o min search e toda vez você vai precisar reinicializar todo esse processo. Só que em vez de colocar isso em memória, a gente pode colocar isso em um determinado local e guardar. Para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode estar utilizando o Elasticsearch. E o Elasticsearch vai resolver toda a parte de persistência, ele é totalmente distribuído e é muito escalável. E o conceito é o mesmo, do mini search. Vamos ver como é que a gente consegue, então, instanciar aqui o nosso Elasticsearch para poder utilizar. Primeiro de tudo, você tem que ter o Docker instalado na sua máquina. Uma vez com o Docker instalado, a gente pode executar o Docker Run para pegar as informações e gerar o que a gente precisa. Vamos fazer isso agora. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é, eu acabei de inicializar o meu Docker Desktop, vou deixar ele rodando aqui em background, vou vir aqui no meu terminal e vou fazer o quê? Eu vou pedir para ele executar o comando docker run com alguns parâmetros para a gente instanciar o Elasticsearch. Então, vou vir aqui.
Ele está tentando trazer as imagens, beleza? Está trazendo lá as nossas imagenzinhas. Vai demorar um certo tempo, porque ele vai estar trazendo a imagem do Elasticsearch para o nosso Docker local para começar a executar. Ok, fez o load da nossa imagem. Parece que está tudo ok. Vamos testar se ele consegue acessar o Elasticsearch. Vou fazer isso com o comando curl. Então vou aumentar aqui um pouquinho só para vocês verem o que eu estou fazendo. Está aqui, ó, comando curl. Apontando para o localhost e a porta do Elasticsearch é a 9200. Enter. Beleza, ele conseguiu, está trazendo aqui as nossas informações, então parece que está tudo funcionando. E agora o que eu vou fazer aqui então? Aqui eu vou colocar essas informações do Elasticsearch dentro do meu projeto. Então deixa eu fechar aqui o terminal e vou incluir um novo código aqui embaixo. Para quê? Para fazer a chamada do Elasticsearch. Então, primeiro eu vou importar o Elasticsearch. Vou utilizar o Elasticsearch no nosso localhost, na minha máquina local. E vou verificar o que ele vai trazer aqui para mim. Opa, demos algum erro. Deixa eu ver qual foi o erro aqui. O problema foi a versão. Beleza, como eu reinstalei aqui a nossa versão do Elasticsearch localmente, então voltei para 8.3, que é a versão que o Python estava esperando. Depois disso você tem que fechar o PyCharm e abrir de novo. Rodei aqui para ver e agora está tudo certo, 8.13, tudo funcionando. E o que a gente vai fazer aqui então agora? Agora, depois que a gente já descobriu aqui o número da nossa versão, a gente vai criar o quê? O índice novamente. Então vou vir aqui, deixa eu fechar aqui o terminal, venho aqui no código. Vou criar aqui o meu index name, que eu vou chamar de conhecimento. Vou mapear aqui o ID, domain, section, question e answers, que são exatamente aqueles campos que a gente vai precisar armazenar. Se o índice não existir, ele vai criar. Se já existir, se ele já tiver sido criado, ele não vai fazer nada. Executo. Nesse caso, ele não tinha, então ele acabou de criar um índice aqui para a gente. Legal. Vamos fazer o quê? Agora a gente vai indexar os documentos todos. Lembra? São 100 documentos que a gente tinha lá dentro do nosso MinSearch. Só que agora não tem mais porque a gente fechou e está botando agora tudo aqui dentro do Elasticsearch. Então o que ele vai fazer? Ele vai indexar todos os documentos num único requestzinho aqui e vai fazer essa transformação. Só que, deixa eu executar aqui agora, e ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque o load documents ele disse que não existe. E claro, a gente fez o quê? A gente fechou o PyCharm e a gente vai ter que rodar todo o nosso notebook de novo. Tem problema? Vamos rodar aqui ó, com o comando run all. Aqui também rodou o índice e fez o book lá do load documentos. Perfeito. Fizemos aqui 100 cargas, né? 100 documentos já foram indexados aqui pelo nosso bookload no index documents aqui do Elasticsearch. E agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a busca de novo, vamos criar de novo aquela função search. Só que agora a função search não vai ser mais utilizando o MinSearch. Vai ser utilizando o quê? Vai ser utilizando o Elasticsearch. Então a gente vai passar aqui a question, o nosso domínio que é a engenharia de IA, quantidade de resultados de novo é o 5, e ele vai fazer o quê? Ele vai buscar dentro do Elasticsearch o search pelo index name. Essa é a nossa query que a gente vai estar buscando. Lembra aquela question com peso 2, a answer, a section com peso 5, a quantidade de informação que ele vai retornar para a gente, que são 5. Então eu executo. Beleza? Rodou. E ele é extremamente rápido. E agora a gente já fez aqui a nossa funçãozinha de search. Agora a gente faz o quê? A reg novamente, só que agora utilizando o Elasticsearch. Veja que agora eu estou utilizando Search Elasticsearch. E agora eu vou fazer outras perguntas novamente aqui. Por exemplo, quando não usar uma reg? Então, chamo aqui. Quando eu não utilizo uma reg? Ele está pegando essas informações aonde? Lá dentro do Elasticsearch e está aqui. De acordo com o contexto, a tarefa é muito simples, quando a informação já é estável, quando ela não depende de uma base documental. O conhecimento pode ser coberto pelos modelos tradicionais já treinados. Ok? E se eu reinicializar aqui todo o meu processo Python, o que vai acontecer? Ele vai se conectar novamente no Docker que está executando aqui na minha máquina, porque ele só vai desligar se eu desligar o Docker, e eu não preciso rodar todo esse processo de novo. Eu simplesmente posso chamar aqui o print reg, que ele vai entender.
Então, como vocês viram, o RAG ele tem 3 funções principais. A função de Search, a função de Build Prompt e a função do LLM, que é o modelo que a gente vai estar utilizando. Ou seja, o RAG, você vai ter os seus documentos que a sua empresa entende, você vai guardar esses documentos de um formato específico. Nesse caso, a gente guardou dentro do Elasticsearch como forma de vetores. Uma vez que o usuário faz a pergunta, ele vai lá no vetor, busca os documentos que fazem sentido para responder aquela pergunta, retorna essa informação, passa para o seu modelo, o modelo melhora a resposta e vai entregar para o seu usuário a melhor resposta possível, baseado no que você tem no RAG e no conhecimento do modelo. E aí, gostou? Se você gostou, manda esse vídeo para todo mundo, dá aquele seu joinha e se inscreve aqui no canal.